Ainda é boa tarde, né? Ok, irmãos, é um prazer estar aqui com essa grande responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Realmente a gente entende o grande compromisso que o Senhor tem nos dado, a grande responsabilidade de transmitir a sua palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Walter, eu sou pastor lá na Igreja Batista Regular no Conjunto Santa Catarina. Trouxe quase todos os professores da igreja de lá para participar também desse treinamento. Também minha esposa está comigo aqui, Madaline. Minha filha não pôde vir também, por ser pequena ainda. Mas eu louvo a Deus por essa iniciativa dessa igreja também. E que realmente nós possamos ter mais momentos assim, isso é muito importante. O texto que nós acabamos de ler, lá de Romanos, diz: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. E na realidade a palavra esmerar quer dizer afiar, ou ser um instrumento mais cortante para poder trabalhar na área de ensino, na obra do Senhor. A irmã Ludmila, o ano passado, eu acho que no mês de novembro, outubro, novembro, ela conversou comigo sobre essa possibilidade de fazer esse treinamento. E ela me deu essa responsabilidade de falar sobre, à luz da Bíblia, professores por excelência. Então nós trouxemos algumas coisas para a gente fazer algumas reflexões, né? À luz da Bíblia, professores por excelência. E antes de começar qualquer palavra ou qualquer exposição minha, eu queria entrar mais uma vez na presença de Deus através de oração. Pedir que os irmãos estejam também orando para que Deus possa nos abrir o entendimento, para que possamos ser melhores professores e educadores cristãos. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua casa. Obrigado pelas portas abertas para poder aprender mais sobre a Tua palavra. Obrigado por esses momentos tão maravilhosos. Obrigado pela belíssima exposição da tua serva irmã Vanusa, hoje à tarde, nos desafiando a trabalhar mais na tua obra, pensando no ministério infantil. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando também sobre essa reflexão que trouxemos agora pela tarde, finalzinho da tarde, para que possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas nos tornarmos também praticantes da tua palavra. Nos ajuda, nos orienta. É o que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que tudo que nós vamos falar aqui não é nada novo. Não é nada, que coisa maravilhosa, algo espetacular. Na realidade, o que nós vamos falar são reflexões da própria palavra de Deus, que eu acredito que vocês, como educadores que já estão trabalhando nas suas igrejas, na obra do Senhor, como professores, vão relembrar e refletir. Apenas é uma ênfase maior sobre realmente como deve ser a nossa postura como educadores. A minha primeira reflexão que eu gostaria de trazer: o que significa professores por excelência? O que seria um professor excelente? O que seria um professor realmente que a gente pode dizer, olha, algo assim maravilhoso? O que é que vocês entendem sobre professores por excelência? Ou qual é a expectativa que vocês têm sobre a minha exposição? Alguém poderia me ajudar? O que é professor por excelência? O maior exemplo é Jesus. Muito bem. Você já pegou a apostila, já deu uma olhada aí, não é? Muito bem. Mas o que significa excelente? O que é um professor excelente? O que é que vocês pensam? Dizer, olha, um professor excelente tem essas virtudes, tem essas qualidades, tem essas características. O que é que vocês pensam? Uma pessoa capacitada, tem habilidade, o que mais? Uma boa exposição, não é? Então, alcança seus alunos. Claro, o professor excelente tem que ter alunos, e os alunos estão ouvindo e eles vão ser lapidados também pelo processo de ensino-aprendizagem, né? Então nós temos aí viver o que ensina, né? Então nós temos aí vários aspectos que vocês já sabem
que nós vamos trabalhar sobre professores por excelência. E quando nós falamos sobre professores por excelência, né, a nossa ideia é exatamente ser um mestre por excelência, um mestre excelente, um professor grandemente usado por Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós dedicamos esse tempo do sábado, passamos horas sentados, realmente, apesar do ambiente tão agradável e comunhão, mas é cansativo também, mas nós queremos nos aperfeiçoar, nós queremos melhorar a nossa habilidade de ensinar a palavra de Deus. E falando sobre mestre por excelência, claro que nós vamos aprender através desse mestre que é impressionante, que é a pessoa do Senhor Jesus. Há alguns anos atrás, quando eu estava terminando a faculdade na área de pedagogia, quando eu entrei na faculdade, o meu pensamento era: eu quero terminar a faculdade trazendo a minha conclusão de curso, o meu trabalho científico, falando sobre Jesus, ou trabalhar a pedagogia de Jesus. E logo quando estava concluindo a minha faculdade, falei com os meus professores, e eu disse: olha, eu gostaria de falar sobre a pedagogia de Jesus. Por quê? Porque na faculdade nós aprendemos sobre vários ícones importantes da pedagogia, mas Jesus, ele é desconhecido, descartado, e eu queria trazer um trabalho que pudesse dignificar esse mestre por excelência, que é a pessoa do Senhor Jesus. Graças a Deus, os meus orientandos, eles aprovaram a ideia, fiz o trabalho e graças a Deus foi muito boa as colocações e a apresentação também. E esse material tratando sobre a pedagogia de Jesus, eu trouxe aí alguns aspectos para a gente fazer uma reflexão hoje à tarde, né? O mestre por excelência. E eu peguei uma frase de um homem chamado Prince. Ele escreveu um livro em 1980, olha só, já bem antigo, né? E ele escreveu exatamente sobre a pedagogia de Jesus. E olha só o que ele disse, né? Ninguém esteve melhor preparado e ninguém se mostrou mais idôneo para ensinar do que Jesus. No que toca às suas qualificações, bem como noutros mais respeitados, Jesus foi o mestre ideal. Ou seja, Jesus, ele é ponta de linha, não é? É a coisa, o principal professor e o principal educador. E é exatamente isso que nós queremos estudar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Nesse texto de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, Jesus aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus trata sobre o sermão da montanha. Ele está concluindo o seu sermão, e quando ele conclui o seu discurso, a multidão que se admirou da sua doutrina, as pessoas ficaram maravilhadas. Que coisa espetacular, que coisa interessante que esse homem Jesus está trazendo para nós. Então nós temos Jesus como um grande educador, e ele se tornou um grande educador porque as pessoas ficaram impactadas com a sua mensagem, ou com a sua metodologia, com os seus ensinos, com a maneira como ele lidava com os seus discípulos ou o seu alunado. Então nós temos as multidões se admirou da sua doutrina, porquanto as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então nós temos aí Jesus, ele realmente foi nomeado como rabi. Nós temos várias vezes, vários textos nas escrituras, nos evangelhos, mostrando Jesus ensinando, Jesus conduzindo pessoas, as pessoas ficando impressionadas com a maneira como ele abordava. Agora, por quê? Porque Jesus era e é o mestre por excelência. E aí nessa minha reflexão, claro que nós podemos dizer por causa das suas origens. Na realidade, antes de todas as coisas, Jesus já existia. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o princípio e o fim. Lá no livro de João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus é Deus, e por ele ser o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele conhece todas as metodologias, toda essa habilidade de comunicar uma mensagem.
Então ele tem completa competência, toda a capacidade, toda a habilidade de ser realmente um mestre excelente. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele conhece-nos completamente, ele sabe de todas as informações, a sua mente é algo incrível. Por quê? Porque ele é antes de todas as coisas. Então, Jesus, ele é o mestre excelente, por ele ser o próprio Deus. E Jesus também, ele é um mestre excelente, porque nós vemos que o próprio Pai, ele preparou pessoas para acompanhar a Jesus quando ele veio ao mundo, e ele se fez carne. E nós temos aí essa informação lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, e essa referência trata quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele foi apresentado lá no templo, e Jesus passou praticamente 3 dias sem os seus pais por perto. Maria ficou preocupada, Jesus, onde é que ele está? E houve aquela preocupação, foram procurar Jesus, Jesus estava entre os mestres de Israel. E aí nesse texto diz que Jesus, né, ele era submisso a Maria, e nós vemos que a sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós vemos que Jesus, ele recebera o acompanhamento de Maria e José, treinando, orientando, desde o seu nascimento. Ele já está cumprindo a lei, porque seus pais eram pais piedosos, eram pais que amavam a Deus e estavam educando o Filho de Deus também nos caminhos do Senhor. E aí nós fazemos até uma reflexão: como é importante a participação familiar no processo de ensino-aprendizagem. Se nós queremos que as crianças cresçam, é muito importante também incluir a parceria, a participação dos seus pais, para poderem realmente fiscalizar, orientar também. Não é nossa grande responsabilidade apenas de educar as crianças ou educar as pessoas na igreja. Especialmente os menores, os pais também precisam ser incluídos. Entendemos também como é difícil, porque muitas vezes esse grupo de crianças são de pais divorciados, pais problemáticos, crianças que são criados pelos avós, mas é importante também incluí-los também nesse processo de ensinamento, fazendo com que os pais entendam, ou essas pessoas que estão na frente nessas crianças, possam também participar desse processo de desenvolvimento. Então Jesus, ele é considerado um mestre excelente, porque nós vemos também a sua família participando, cooperando também no seu desenvolvimento. E aí eu estou falando sobre Jesus, homem, a parte humana de Cristo. Nós temos a presença dos seus pais também. Outro detalhe que nós queremos nos aprofundar um pouco mais, sabendo que Jesus é Deus e sabendo também que ele teve a participação dos seus pais, no caso de Maria, e também o seu pai adotivo José, educando ele nos caminhos, nós vemos também que Jesus, ele aprendeu e ele conhecia de uma maneira muito profunda as Escrituras. Nós vemos lá no capítulo de Lucas, versículo 2, Jesus no meio dos doutores. E ele conhecia desde cedo as Sagradas Escrituras. E quando ele abria os seus lábios, as suas palavras não eram palavras criadas, mas eram palavras fundamentadas nas Escrituras, na palavra de Deus. Nós vemos o texto de Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos aí o Sermão do Monte. E quando você olha o Sermão do Monte, nós vemos que Jesus fez uma exposição concisa do Velho Testamento. Ele pegou princípios cristãos, princípios éticos e morais do Velho Testamento e faz toda essa abordagem, mas nessa abordagem ele não criou nada novo. Ele apenas deu uma ênfase maior, e você observa exatamente o texto. Mateus capítulo 5, versículo 21 diz: ouvistes o que foi dito aos antigos?
Jesus conhecia o Velho Testamento. Jesus conhecia a lei de Moisés. Vocês escutaram sobre essa informação? Então você percebe que Jesus tinha o perfeito e profundo conhecimento das Escrituras. Lá no capítulo 5, versículo 27, mais uma vez ele diz: ouviste do que foi dito, não adulterarás. E Jesus aqui está abordando o 7º mandamento. E Jesus, na sua aplicação, e a essência do 7º mandamento não é apenas o ato em si, mas também começa com más intenções e desejos pecaminosos. Então Jesus explica o Velho Testamento de uma maneira muito mais profunda. Por quê? Ele conhecia a palavra de Deus. Então, se nós queremos ser bons educadores, a nossa perspectiva é conhecer mais a palavra de Deus, nos aprofundar. O texto que nós lemos inicialmente é: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se nós temos em nossas mãos esse privilégio, essa oportunidade de comunicar a palavra de Deus, então dediquemos tempo ao estudo das Escrituras, dediquemos tempo realmente a examinar mais a palavra de Deus, estudar de uma maneira mais profunda, para que as palavras que nós anunciemos aos nossos alunos não sejam palavras nossas, mas é palavra de Deus, e essa palavra de Deus que causa mudança e transformação na vida das pessoas. Então Jesus, nas suas palavras, nas suas falas, nos seus diálogos, ele sempre estava trazendo palavras do Velho Testamento. Ele conhecia profundamente o Velho Testamento. Nós vemos também o outro exemplo, quando Jesus foi tentado, e nós temos aí o exemplo de Mateus capítulo 4, Jesus está sendo tentado pelo diabo, e nós vemos Jesus várias vezes citando o Velho Testamento. O diabo diz: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus pega o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz que o Senhor o humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus pega esse final do texto e diz: olha, o Senhor diz na sua palavra, nem só de pão vive o homem. Então você percebe que a palavra de Deus estava na mente de Jesus, estava no coração de Jesus, estava nos lábios de Jesus, porque ele conhecia em grande profundidade a palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 16 de Deuteronômio diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Foi a resposta que ele deu para Satanás. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás, e somente a ele darás culto. Então Jesus usou todas essas referências quando ele foi tentado pelo diabo. Então qual é a nossa ideia? Nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Se você pega o texto bíblico, não se detém apenas aquele texto. Investigue, pesquise, abra os seus horizontes, porque certamente os alunos vão perguntar. E essas perguntas, se você não tiver bastante bagagem, vocês ficarão realmente frustrados, porque eu não sei, eu não pesquisei sobre isso, e agora nós mostramos para os nossos alunos o completo despreparo das Escrituras. Então Jesus, ele era muito preparado, ele tinha um bom entendimento, um profundo entendimento das Sagradas Escrituras. Suas palavras refletiam a palavra de Deus. O estudo bíblico que nós estamos trazendo para os nossos alunos, sejam os pequenos ou sejam os maiores, é exatamente estruturado na vontade e na palavra de Deus, ou estamos pregando a nossa própria ideia, os nossos próprios pensamentos? Jesus, nas suas palavras, ele sempre estava se reportando às palavras do Velho Testamento. Nós temos um outro exemplo também de Jesus quando está no caminho de Emaús. Esses dois discípulos que estão bastante frustrados porque Jesus havia morrido, e eles nem reconheceram que Jesus estava entre eles. E nesse momento nós vemos Jesus começa uma conversa, um diálogo com esses homens.
E o texto diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito contava em todas as Escrituras. Jesus fez uma exposição bíblica naquela caminhada que esses dois discípulos estavam indo para Emaús, e eles nem entenderam quem estava ao nosso lado era a pessoa do Senhor Jesus. Você percebe como Jesus conhecia? Então, se Jesus foi um excelente educador, se nós podemos dizer Jesus foi um mestre por excelência, não apenas por ele ser Deus, não apenas por ele foi educado pelos pais, Maria, José, pais piedosos, mas porque ele tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Se você quer ser realmente um mestre excelente, se você quer realmente ser grandemente usado pelo Senhor, dedique seu tempo, horas de estudar a palavra do Senhor, e certamente Deus vai te usar de uma maneira maravilhosa. Nós vemos Jesus conhecendo as Escrituras, ele fala sobre a criação do homem, ele cita o caso de Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, e aí nós vemos Jesus conhece profundamente exatamente a história das Escrituras. Nós vemos também lá no livro de Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus faz uma abordagem e ele cita Abel, e o texto diz que o sangue do justo Abel. Jesus sabia que Abel foi assassinado brutalmente por Caim. Claro, ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas como homem, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia as histórias, ele conhecia as aplicações e implicações. E servo de Deus que está nessa grande responsabilidade como educador, e seja dos pequenos ou dos maiores, precisa conhecer as Escrituras, precisa examinar as Escrituras, precisa falar com propriedade, como Jesus, que por ser Deus, ele também conhecia completamente as histórias da Bíblia. Ele fala também sobre a pessoa de Noé, e também fala sobre o dilúvio. Jesus conhecia também essa história. Ele sabia, ele fez a leitura do Torá, ele conhecia em profundidade as Escrituras. É lastimável saber que pessoas que fazem parte da educação da igreja, como professores, nunca leram a Bíblia completa, nunca passearam pelas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Então isso é uma vergonha. Se você é um educador, se você trabalha com pessoas educando nas Escrituras, você tem o dever, você tem a responsabilidade de conhecer a mensagem de Gênesis a Apocalipse, lendo a Bíblia. E essa leitura vai dar realmente bagagem, conhecimento, e também dar realmente recursos para você ensinar aos seus alunos. Nós também temos aí Jesus citando o caso de Sodoma e Gomorra, lá no livro de Mateus capítulo 10, versículo 15, quando ele diz que em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que aquela cidade. Então ele está comunicando às pessoas: olha, eu sei da história de Sodoma e Gomorra. Claro, ele é Deus, mas como homem, ele também conhecia em profundidade as Escrituras, e nós precisamos também conhecer. Ele fala também sobre a mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal. Ele conhecia também esse fato, ele conhecia profundamente as Escrituras. E nós vemos nessa referência de Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, quando diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então ele está dizendo: eu conheço a lei, e cada detalhe e cada particularidade da lei eu vou cumprir. Ele cumpriu a lei para que nós pudéssemos sair da lei e estarmos debaixo da sua maravilhosa
graça. Então nós vemos Jesus conhecia as Escrituras, ele conhecia as histórias, ele conhecia as informações, ele conhecia os aspectos teóricos, os aspectos históricos, como também os aspectos práticos. Nós temos aí, ele conhecia a história de Abraão, de Isaac, Jacó. Mateus capítulo 8, versículo 11, diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quem foram esses homens? Jesus sabia. Jesus conhecia suas histórias. Interessante, eu estou estudando a Bíblia com a minha filha, e o ano passado, graças a Deus, nós concluímos a leitura bíblica anual, e esse ano nós estamos continuando de novo, de Gênesis a Apocalipse, e nós concluímos ontem, estamos concluindo a história de José. E aí a gente começa a ler, eu faço comentários, e ela também, ela diz: papai, a história mais linda das Escrituras que eu acho é a história de José, né? E é realmente empolgante, e às vezes a gente fica conversando, dialogando sobre o que Deus fez na vida daquele homem. Então é importante nós conhecermos. Jesus conhecia, ele sabia de todas essas informações, do que estava escrito na sua santa palavra. Ele cita também a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, em Mateus capítulo 12, versículo 42. Jesus cita também o caso do profeta Jonas, e ele até usa o exemplo de Jonas para dizer, lá no capítulo 12 de Mateus, versículo 40, diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então nós vemos que Jesus, ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras. Ele conhecia de uma maneira ímpar, e ele poderia no seu diálogo, na sua conversa, sempre puxar textos, sempre buscar informações. Suas palavras não eram algo novo, mas era algo que já estava fundamentado exatamente na sua palavra no Velho Testamento. Então nós precisamos, irmãos, estudar a Bíblia. Queremos ser professores excelentes, queremos ser realmente pessoas usadas pelo Senhor, precisamos estudar a Bíblia, precisamos examinar as Escrituras, e certamente as nossas aulas serão melhores, serão muito mais fundamentadas. E se alguém reclamar, e se alguém não gostar da mensagem, olha, vá falar com Deus, porque o que eu falei foi exatamente o que está nas Escrituras, e eu estou explicando o que está nas Escrituras. Não é minha ideia, não é a minha filosofia, é o que Deus quer para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é a autoridade absoluta para as nossas vidas. Conheçamos profundamente a palavra de Deus. Outra coisa que nós também podemos observar é o conhecimento de Jesus do homem. E aí nós temos essa referência lá no livro de João, capítulo 2, versículo 25, diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia o homem de dentro para fora, claro, por ele criar-nos, ele ser o nosso criador. Ele realmente pensou a natureza humana, apesar do pecado, ele sabia com certeza o que se passava em profundidade no coração do homem, as suas maquinações, sua perversidade, os seus planos, os seus maus desígnios, as suas intenções. Jesus conhecia. E aí nós podemos pegar um gancho também para nós. Queremos ser bons educadores, precisamos conhecer nossos alunos. Precisamos conhecer as suas realidades. Precisamos conhecer as suas dificuldades. Precisamos conhecer os seus anseios. Precisamos estabelecer uma boa comunicação. Claro que Jesus não precisava se esforçar para saber o que é que essa pessoa está precisando. Por ele ser Deus, ele conhece completamente. Mas Deus nos dá sabedoria e discernimento para entendermos que aquele aluno está passando por dificuldade. Eu percebo que aquele meu aluno é uma pessoa tão dedicada, tão envolvida, e hoje ele está quieto, ele está na dele. O que é que está acontecendo? E eu preciso conhecer
o bem-estar dos meus alunos, eu preciso conhecer as suas verdadeiras necessidades. E por isso Jesus era um mestre excelente, porque as suas palavras não eram palavras evasivas e fúteis, eram palavras que penetravam no coração do homem, porque ele sabia as suas reais necessidades. E cremos que Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento para poder trabalhar com esse povo. E assim nós vamos pastorear o coração dos pequenos, dos mais velhos também, porque o Senhor está nos ajudando como educadores. Eu estou conhecendo melhor os meus alunos, e aí eu posso ajudá-los nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas aflições. Um outro detalhe que eu gostaria de frisar na perspectiva Jesus como um excelente educador é exatamente a sua devoção. Jesus, apesar de estar tão atarefado na área de ensino, e nós vemos várias vezes, Jesus está cheio de pessoas ao seu lado, pessoas que estão questionando, pessoas que estão andando com ele, mas ele nunca desprezou a oração. Ele nunca desprezou o ato de buscar realmente ao Pai. E aí nós temos exatamente esse texto de Mateus capítulo 15, versículo 36, quando ele está fazendo ali a multiplicação dos pães. Ele está ensinando aquelas pessoas que antes de se alimentar é muito importante, é fundamental dar graças a Deus. E uma pequena oração, um gesto de oração de Jesus mostra exatamente que ele percebia que oração era algo importante na sua vida. Tomou Jesus os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos, e este também ao povo. Jesus considerava a oração importante. Ele é um grande educador, mas ele envolvia as suas palavras com oração. E nós podemos observar em outras referências também, Mateus capítulo 6, versículo 31, ele disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, por serem numerosos os que iam e vinham. Então esse texto mostra que a vida de Cristo era uma vida extremamente, num certo sentido, estressada. Muitas coisas para fazer. Conversa com um, conversa com o outro, vai curar um, curar outro. Pessoas perguntam, o seu dia se virava, realmente era muita coisa para fazer. E aí nós vemos que Marcos diz que tinha muita coisa, nem tinha tempo para comer. Então se nós dissermos, olha, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo de dedicar, de buscar o Senhor, é mentira. Porque o próprio Filho de Deus, que vivia uma vida extremamente ocupada, ele sempre reservava tempo para buscar a presença do Pai eterno. E aí você observa lá em Lucas capítulo 5, versículo 16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então muitas vezes ele despedia das multidões, e ele passava muitas vezes horas e às vezes madrugada buscando a presença do Senhor, o Pai. Muitas vezes ele acordava de madrugada para ter aquele momento de intimidade com o Senhor. E eu vejo, irmãos, exatamente é isso que tem faltado. Muitas vezes as nossas aulas não são tão impactantes. Muitas vezes a maneira como nós abordamos o ensino não causa impacto na vida dos nossos alunos, porque nós não estamos passando tempo com o Senhor. As pessoas não estão vendo em nós, olha, esse homem, essa mulher, essa professora, é como se Jesus estivesse falando para mim. A sua maneira de falar, o seu jeito de ser, expressa algo muito profundo. Não vem dele, é algo que emana de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo na presença do Senhor. Se queremos ser mestres excelentes, se nós queremos impactar os nossos alunos, essa sociedade, impactar realmente a nossa igreja, ser uma igreja mais madura, começar em mim, a começar em nós, vamos dedicar mais tempo de oração e buscar ao Senhor, porque o nosso mestre, por ser Deus,
Ele não ignorou exatamente estar na presença do Pai. Então muitas vezes ele retirava-se para lugares solitários e ele orava. E nós vemos também no outro texto de Lucas capítulo 6, versículo 12, diz: naqueles dias saiu Jesus para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quanto de nós já passou assim, uma situação dessa? Hoje eu vou passar a madrugada orando ao Senhor. Ou talvez eu vou acordar mais cedo para ter um tempo mais gostoso, mais próximo do Senhor Jesus, né? Então nós vemos na pessoa de Cristo, ele fazia isso com regularidade. A oração fazia parte da vida de Cristo, como o ar fazia parte realmente, que estava sendo puxado para os nossos pulmões. Era a respiração de Jesus. E todas as suas manobras, todos os seus ensinos, todas as suas advertências, era realmente porque ele estava vivendo na presença do Pai. E nós temos um outro texto também, Lucas 9, versículo 18, diz: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele os seus discípulos, né? Então nós temos aí vários textos que mostram Jesus vivendo uma vida de devoção. Capítulo 9, versículo 28 de Lucas: aproximando-se, aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro e João e Tiago e subiu ao monte para fazer o quê? Orar. Vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do Pai, né? Então nós vemos Jesus, ele vivia esse ambiente de oração. Dedicamos isso quando nós estamos preparando nosso sermão, quando nós estamos preparando a nossa lição bíblica, estamos orando pelos nossos alunos, estamos suplicando a Deus que nos dê a sabedoria, a habilidade, as palavras certas para usar, e que essa palavra possa trazer edificação na vida daquelas pessoas que vão nos ouvir. Ou nós estamos apenas preparando a lição, mais uma lição, porque eu preciso cumprir esse cronograma, e não estamos preocupados exatamente com esse processo de ensino-aprendizagem. Jesus, ele sempre colocava oração na sua vida constantemente. Nós vemos também outra referência, Lucas capítulo 11, versículo 1, diz: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Então os discípulos viram nele isso. Jesus é um homem de oração. Jesus sempre está reservando tempo para realmente orar. E outra referência também que nós podemos ler, Lucas capítulo 5, versículo 15 a 16. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais. Grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele fazia o quê? Se retirava para um lugar deserto e ali orava. Então muitas vezes Jesus diz: olha, peraí, eu preciso ter mais tempo com o Pai. Hoje eu vou dedicar mais tempo para a oração. Eu sei que vocês estão necessitados, estão precisando da minha ajuda, mas eu preciso estar mais próximo à pessoa do Pai. Então o texto mostra que Jesus estava muito cheio de atividades, mas ele jamais desconsiderou a questão da sua devoção. É isso que muitas vezes nós precisamos aplicar mais em nossas vidas, se nós queremos ser servos excelentes, professores realmente grandemente usados pelo Senhor. E nós também podemos observar na pessoa de Cristo, né? Além de ele ser Deus, além de ele ter esse acompanhamento familiar, além de ele conhecer profundamente as Escrituras e envolver todo o seu ensino pela oração, pela sua devoção, nós observamos a maneira como ele lidava com as pessoas, era algo fascinante. E nós podemos dizer que o Mestre Jesus era um mestre acessível. Nós vemos que ele estava sempre pronto a estar com as pessoas. Jesus manteve contato com as pessoas, ele aproveitava as oportunidades para falar ao coração dessas pessoas, ele estava sempre no meio do povo, e multidões também o acompanhavam. E nós podemos observar exatamente que Jesus, ele é pessoa próxima das pessoas. Para ser um bom professor, ou para ser um professor excelente, nós precisamos desconstruir a ideia de que
eu sou o professor, eu mando e vocês obedecem, cala a boca e eu quero apenas falar. Nós vemos que nessa acessibilidade que Jesus mantinha com as pessoas, ele estava pronto a ouvir, ele escutava as suas perguntas, ele escutava as suas dúvidas, ele escutava as suas palavras, ou seja, estou pronto, o que é que vocês querem de mim? E nós podemos observar lá no texto de Mateus capítulo 9, versículo 10, que já está aí, diz: e sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos, ou seja, sempre cabe mais um. Jesus foi convidado para se alimentar na casa de um publicano, e daqui a pouco chega mais, e certamente a sala estava repleta de pessoas, e Jesus diz: olha, fecha a porta, eu não quero mais que pessoas entrem aqui. Pelo contrário, ele gostava de pessoas, ele estava pronto a estar junto com as pessoas, ele era um homem extremamente acessível. Nós somos acessíveis, os nossos alunos têm acesso a nós. Os nossos alunos nos veem realmente como se fosse algo intocável, tão distante. Eu não posso me aproximar do meu professor, ou eu posso chegar para o meu professor, eu posso perguntar, eu posso cumprimentar, eu posso saber que ele nunca vai me ignorar, ele realmente me dá acesso às minhas colocações e às minhas dúvidas também. Nós vemos lá em outro texto, capítulo 9, versículo 14, Jesus aí está na casa desse publicano, ele está alimentando com ele, e o versículo diz: vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Estão com dúvida. Os discípulos de João Batista estão confusos. Por quê? Nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam. E Jesus responde isso. Então nós precisamos entender que dúvidas vão ser levantadas quando nós estamos dando aula. E nós temos a obrigação, a responsabilidade de esclarecer, de tornar mais claro aquelas dúvidas, esclarecer melhor para os nossos alunos. Jesus era um mestre acessível, pode falar, pode perguntar, pode questionar. Eu não fico com medo, eu estou pronto a responder. E muitas vezes nós vamos ficar surpresos com as certas perguntas e colocações que os nossos alunos vão fazer. E certamente, se estivermos muito bem preparados nas Escrituras, em oração, Deus vai nos ajudar a falar de uma maneira certa, sábia, profunda e bíblica também. Nós vemos um outro texto, esse mestre acessível, lá em Mateus capítulo 10, capítulo 13, versículo 10 diz: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Os discípulos estão confusos. Jesus começa o seu ministério numa outra modalidade, ele agora começa a apresentar os seus ensinamentos em forma de parábolas. Não estou entendendo. E aí depois que Jesus fala a parábola, os discípulos: Senhor, por que o Senhor está falando por parábola? Não estou entendendo essa mudança. Veja que Jesus diz: da minha maneira e acabou-se, não devo explicação nenhuma. Pelo contrário, Jesus com muita paciência, ternura, responde aos seus discípulos. Então os seus discípulos podiam questioná-lo. Seus discípulos poderiam levantar perguntas, como também pessoas que nem eram discípulos de Jesus podiam levantar questionamentos, e Jesus estava sempre pronto a responder às suas dúvidas. Nós vemos também no versículo 36, diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Senhor, nós não entendemos, que negócio é esse? O joio, o campo, o trigo, não estou entendendo. E Jesus vai explicar para os seus discípulos. Agora, interessante, no versículo 51, Jesus termina a sua explicação, e ele pergunta: entendeste todas estas coisas? E os discípulos disseram: sim. Maravilha. Então o ensino foi aplicado, dúvidas foram levantadas, e Jesus, que ele era acessível, esclarece, e agora a conclusão do seu ensinamento: tudo está esclarecido na mente dos meus discípulos. Nós precisamos também ter essa mentalidade. Eu não posso jogar o ensinamento e vocês te viram, é a minha função de passar aquele conteúdo.
A nossa preocupação é fazer com que os nossos alunos entendam. E talvez tenham dúvidas que nós não conseguimos compreender porque eles não falam. E com essa acessibilidade, esse acesso, essa construção de relacionamento, eles vão ter a coragem, a ousadia de levantar a mão e dizer: professor, professora, o senhor pode explicar isso aqui que eu não estou entendendo? E é uma maravilha isso. Professores precisam dar essa abertura para os seus alunos a questionarem também. Porque talvez são dúvidas que foram construídas no decorrer da sua vida e talvez nós vamos ajudá-los naquele momento. Então Jesus, ele era um mestre acessível. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 15, versículo 15 diz: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Veja só que os discípulos sempre estavam perguntando. Jesus fala uma coisa: Senhor, não entendi, explica. Senhor, não entendi, explica. Jesus não fica com raiva, porque estão sempre perguntando. Pelo contrário, me parece que há uma satisfação, uma alegria, porque ele percebe que pelo menos os seus discípulos questionaram, não para se sobressair, ou para destruir o ministério de Jesus, mas é porque eles queriam realmente saber. Eles tinham dúvidas, e essas dúvidas precisariam ser esclarecidas. Então Jesus, ele é um mestre acessível, e nós também precisamos ser acessíveis também. Nesse momento Jesus, à noite, lá no livro de João capítulo 3, Jesus está em casa, já é noite, e chega um homem chamado Nicodemos e quer conversar com Jesus. E ele poderia dizer: olha, volta amanhã, porque eu estou cansado, o dia hoje foi estressante, eu estou cansado, eu preciso repousar, eu preciso dormir, eu preciso jantar. Pelo contrário, Jesus não fala isso. E Jesus começa um lindo diálogo com Nicodemos, apresentando para ele como nascer de novo, que precisa realmente crer, e se não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Jesus percebeu que aquele homem que era religioso, que conhecia profundamente o Velho Testamento, ainda não tinha passado pelo processo do novo nascimento. E Jesus percebe a sua necessidade e diz: olha, vamos conversar. E nessa conversa nós temos registrado aí por João algo maravilhoso. Jesus era um homem extremamente acessível. E nós temos esse exemplo. Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana, os samaritanos tinham aquela rivalidade, aquela dificuldade entre os judeus. Mas Jesus não considerou essa rivalidade, essa dificuldade. Ele construiu uma conversa com aquela mulher e foi algo maravilhoso. Ela se convertera, né? Agora era uma mulher profana, ela era uma mulher imoral, ela já passou por vários maridos, e o marido que ela estava com ele não era o marido dela, estava realmente vivendo um caso de adultério. Mas Jesus percebeu que aquela mulher precisava da água da vida eterna, e ele construiu aquele relacionamento, ele foi acessível àquela mulher. Então, irmãos, se nós queremos ser excelentes educadores, se nós queremos ser usados poderosamente pelo nosso Deus, não construamos aquela ideia de que vocês não sabem de nada, eu sei de tudo, eu que falo, eu que mando, eu que domino o conhecimento. Não pense dessa maneira. Se envolva, se aproximem, sejam mais acessíveis aos seus alunos, e você vai perceber que realmente o ensino se tornará muito mais profundo, mais produtivo, algo realmente espetacular. E nós vemos que Jesus, ele trabalhou isso. Jesus não é apenas acessível, mas Jesus também é sensível. E aqui a irmã Vanusa tocou nesses pontos hoje pela tarde, né? Esse amor, esse afeto, esse amor que Jesus tinha pelas pessoas. E é exatamente esse amor que nós também devemos ter para com as pessoas também. Nós temos o exemplo desse homem leproso, Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2, nós temos o leproso. Naquela época, leproso era considerado desprezado da sociedade, nem se podia cumprimentar o leproso morava nas montanhas e no deserto. Quando ia comprar alguma coisa na cidade, ele já entrava dizendo: imundo, imundo, para que todo mundo se afastasse, porque as pessoas tinham medo de pegar aquela lepra também. E nós temos um caso de um homem leproso, e Jesus, percebendo a lepra daquele homem,
decide ignorar o seu aspecto imundo, a sua chaga, a sua doença, e decide ajudá-lo, e decide curá-lo, estender a sua mão de graça, e aquele leproso é restaurado. Jesus, ele ficou comovido com o estado daquele homem, e porque aquele homem o adora, e aquele homem suplica: Senhor, se quiseres pode me purificar. E Jesus: eu quero. E Jesus não faz isso para conquistar fama. Interessante que muitos dos milagres que Jesus fizer, ele olha, fica calado, não precisa publicar para ninguém, porque o seu objetivo não era publicidade. O que ele fazia era movido pelo amor e não para ser reconhecido pelas pessoas. E é exatamente isso que nós devemos também ter, essa mesma postura de amar aqueles que estão realmente necessitando, que estão ali precisando urgentemente da nossa ajuda, do nosso auxílio. E Deus pode realmente nos usar de uma maneira ímpar. Nós vemos aqui também o caso desse homem. Ele, chegando a Jesus, ele era comandante da guarda, e ele, o centurião, ele implora: Senhor, meu criado está em casa, está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, Senhor, vamos lá em ajudar. E Jesus, quando escuta, tem alguém que precisa da minha ajuda, ele diz: olha, eu estou muito ocupado, eu estou fazendo muitas coisas, eu não tenho tempo para você. Pelo contrário, sempre Jesus abria espaço na sua agenda para poder acudir, ajudar e estender a sua mão de graça, porque Jesus é um homem extremamente sensível. Foi por causa desse amor, foi por causa dessa sensibilidade que ele deixou o céu. Porque se não fosse pelo amor de Deus por nós, estaríamos perdidos, e Jesus não derramaria o seu sangue por nós. Estaríamos condenados a viver a eternidade no inferno. Mas por causa do seu grande amor, ele veio até nós. E esse amor foi expressado quando ele se fez carne. Esse amor foi expressado quando ele deu a sua vida na cruz. E esse amor foi expressado também nos seus relacionamentos com as pessoas que ele vivia lá na região de Jerusalém, Judeia e Samaria também. Então nós vemos Jesus, um homem extremamente sensível. Então ele estava sempre pronto a ajudar. Nós temos esse caso aí a sogra de Pedro. Jesus chega na casa de Pedro, a mulher está doente, está ardendo em febre, e Jesus disse: eu vou curar ela, eu tenho capacidade de fazer isso. Então Jesus estende a sua mão à sogra de Pedro, e algumas pessoas dizem: por isso que Pedro negou a Jesus, né? Porque ele curou a sua sogra, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então nós vemos aí Jesus estendendo a sua mão de graça, a sua sensibilidade, o seu amor, o seu envolvimento com as pessoas que estavam aflitas e necessitadas. Jesus realmente é o exemplo de amor, é o exemplo de afeto, refletindo para nós: o que nós fazemos com amor. O exercício do ensino, seja no nuance, seja na escola dominical, seja no culto infantil à noite, eu faço com amor. A maneira como eu me comporto em sala de aula é porque eu amo esses alunos. Esses alunos são peças preciosas para Jesus, porque Jesus morreu também por eles. Então eu me esforço, eu labuto para estudar, para ajudá-los na sua formação espiritual. Ou eu simplesmente estou fazendo para poder ser reconhecido como o melhor professor, como um professor que faz o trabalho de uma maneira espetacular. Jesus nos mostra que no seu aspecto de mestre, ele era motivado pelo profundo amor para com as pessoas. Ele realmente realizava milagres, porque a sua misericórdia era estampada em cada ato que ele fazia. Então o seu ministério era incomparável, e nós precisamos a ilustração de Jesus como mestre extremamente excelente e sensível, procurarmos também ser sensíveis às necessidades, dificuldades, problemas e à diversidade das outras pessoas. Nós temos aqui outro exemplo daqueles cegos lá na cidade de Jericó.
clamando, suplicando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus estava caminhando, ele ouviu alguém gritar seu nome. Ele para aquele percurso. Quem está me chamando? É aquele povo ali, aquele cego. Traz ele para perto de mim. O que é que vocês querem? Ou seja, Jesus sempre está interrompendo a sua agenda quando ele percebe que alguém está clamando a ele. E nós sabemos, irmãos, que o mundo que vivemos hoje, especialmente os jovens e crianças, estão sendo atacados brutalmente com uma filosofia secular, mundana, diabólica, imoral, pornográfica. Eles precisam da nossa ajuda, eles precisam de orientação. Como educadores cristãos, nós podemos ser instrumentos preciosos nas mãos de Deus para ajudar os nossos alunos. Que Deus realmente nos ajude. Então nós vemos Jesus, esse homem extremamente sensível, né? O texto diz aí em Mateus capítulo 9, versículo 36, vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nós vemos também esse outro exemplo desse homem, com a mão mirrada, e nós temos aí o texto que Jesus decidiu curar esse homem. Esse homem nem pediu a Jesus: me cura. Mas quando ele viu a situação deprimente, uma situação realmente horrível, interessante que é dia de sábado, e ele sabia: se eu curar no dia de sábado, esses religiosos vão gritar e vão me perseguir. Mas não me importa. O que mais importa é ajudar essa pessoa que está passando por uma situação tão deprimente, né? Então Jesus é realmente um mestre sensível. Então nós vemos que Jesus é um mestre acessível. Jesus também é um mestre sensível. E aí nós também temos um outro exemplo, né, de que Jesus, aqui na multiplicação dos pães, interessante que Jesus percebeu que aquelas pessoas estavam com fome. Ninguém chegou para Jesus: Jesus, eu quero pão. Jesus, eu estou com fome. Não. Pelo contrário, Jesus chama os seus discípulos e ele diz: olha, eu tenho compaixão dessas pessoas, porque faz 3 dias que eles estão com a gente e eles não têm o que comer. Vamos alimentar essas pessoas. Você percebe a sensibilidade, o amor? Jesus consegue compreender as necessidades das pessoas. Ele faz o que realmente pode para suprir essas suas necessidades. Nós também precisamos agir dessa maneira, né? Eu estava conversando no culto de oração, quarta-feira passada, com o irmão da igreja. E aí eu pedi de oração: pastor, eu peço oração pela minha filha, que vai estar voltando lá de Fortaleza, vai chegar amanhã de manhã, para que Deus possa proteger, vai chegar bem cedo. Eu disse: e quem vai pegar ela? Não, eu vou de ônibus para trazer ela. Não, irmão, eu vou pegar. Não, pastor, não, eu vou, com certeza, porque eu vi uma necessidade. Eu poderia dizer: eu vou orar pela vida dela, Deus vai proteger e tal. Não, pelo contrário. O ensino é algo prático, é algo que nos move a ajudar outras pessoas também. Então Jesus, ele não apenas via necessidade, ele procurava realmente corresponder às necessidades das pessoas. Vemos também Jesus com muita sabedoria. Ele era sensível, ele era acessível e ele também era sábio. E nós temos aí no texto que nós colocamos que Jesus, ele não temia a represária ou as possibilidades de perseguição. Jesus tratou vários assuntos polêmicos, como divórcio, guarda do sábado, pagamento de impostos e outras coisas, né? E Jesus, ele sempre esteve pronto a responder com equilíbrio as perguntas e os questionamentos, com muita sabedoria. Claro que nós entendemos que essa sabedoria vinha porque ele era Deus, e é Deus, e também pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, e ele colocava as suas frases, as suas palavras de uma maneira que todos ficaram admirados e não tenho mais nenhuma dúvida, eu nem posso mais levantar a voz para perguntar, porque ele explicou de uma maneira tão clara, tão plena. Então Jesus realmente, ele explica as coisas de uma maneira com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita prudência. E ele sabia que talvez as suas palavras poderiam fazer com que as pessoas
causassem perseguição, as pessoas poderiam ignorá-lo também, mas ele não tem problema quanto a isso. Veja que no texto aí de Mateus capítulo 9, versículo 10, Jesus está na casa de publicanos e pecadores. Era complicado uma pessoa que era considerado mestre, professor, rabi, naquela época, estar junto com essas gentalhas, ou essas pessoas insignificantes, os marginalizados da época. Mas Jesus disse, não tem problema, eu vou ficar aqui. E as pessoas começam a questionar. Mas Jesus não tem problema, e ele explica que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então Jesus sempre responde de uma maneira sábia, de uma maneira ímpar. Os seus discípulos estavam colhendo espigas, era dia de sábado, perguntaram, por quê? Teus discípulos estão fazendo isso dia de sábado. Aí Jesus, vai lá para o Velho Testamento. Olha o caso de Davi. Davi também entrou lá no templo e comeu os pães da preposição, que não era digno. Ninguém falou nada, então não tem problema nenhum. Então Jesus, ele conseguia dar boas respostas. E eu entendo que as suas boas respostas era porque realmente ele conhecia em profundidade a palavra de Deus. Ele foi questionado também com relação à alimentação. Todas as vezes quando as pessoas iam se alimentar, tinham que lavar as mãos. E havia todo um processo. Colocava a mão na água, esfregava as mãos, levantava as mãos, a água ia escorrendo pelos cotovelos, e aí, ó, minha mão está limpa, agora eu posso comer. E aí Jesus vai se alimentar e já vai comendo e tal, e os religiosos, como é que pode? Nem lavou as mãos, imundo. E aí Jesus usa essa interjeição, né? essa dúvida, essa situação para explicar, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas não o que sai, mas o que entra, né? Está dentro do nosso coração é o que sai, que contamina o homem, né? Então Jesus, ele explica de uma maneira sábia, né? Várias vezes ele foi questionado pelos fariseus sobre certas coisas, como por exemplo, é lícito o homem repudiar a sua mulher? É lícito o homem se separar, divorciar? É um assunto conflitante. Aí Jesus responde, vai para o Velho Testamento. Deus fez homem e mulher, e o que Deus ajuntou não separe o homem. Então eram questões conflitantes, mas na perspectiva de Jesus não era nada conflitante. O problema era a dureza do coração dos homens. Então, como ele entendia e via a palavra de uma maneira profunda, suas palavras eram sábias e não havia mais nenhum questionamento. Então, sabedoria de Jesus, ele tinha realmente essa característica, ele tinha essa habilidade. Mateus capítulo 22, versículo 17, é lícito pagar tributo a César? É ou não é? Se Jesus dissesse, não é lícito. Você está contra o Império Romano. É lícito pagar. Você agora está apoiando o Império Romano. Então o que é que Jesus ia responder? Pega uma moeda. O que é que está escrito aqui? César. A efígie é de César. Então dá a César o que é de César. Acabou-se. Olha a sabedoria de Jesus, né? Então se nós queremos sabedoria, Tiago diz, peça a Deus, que Ele nos dá liberalmente. Então precisamos ser professores sábios, porque nós não sabemos quais as perguntas que serão levantadas quando nós estamos dando aula. Então, para ser sábio eu preciso conhecer mais as Escrituras, ter uma vida piedosa, e o Senhor vai nos dar discernimento. Outro detalhe que nós gostaríamos de tratar aqui, avançando um pouquinho mais, Jesus era um mestre também coerente. Ele não apenas falava, mas ele também vivia o que ele falava. E aí eu trouxe 3 exemplos que está no texto de vocês. Nós temos o primeiro exemplo sobre a questão de mansidão. Jesus diz em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde. Eu sou manso. E aí quando Pedro vai escrever sobre a pessoa de Jesus, lá no livro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele diz, olha, Jesus não achou um pecado na sua boca, e quando ele era maltratado, ele não revidava. Uma pessoa mansa. Então Pedro viu na pessoa de Jesus o que? A mansidão. Jesus não era uma pessoa temperamental, explosiva, estressada, gritante, nervosa. Jesus era uma pessoa mansa. Agora ele disse, eu sou manso.
mas os seus discípulos testificaram que ele era uma pessoa mansa. Então Jesus, ele poderia dizer, faça isso, faça aquilo, porque eu estou fazendo. E muitas vezes é o que está acontecendo. Muitas vezes nós não temos professores excelentes, porque os professores falam, mas não vivem o que falam. Ou seja, estão ensinando para os alunos algo que é bom, é útil, é bíblico, mas os alunos não veem no professor o exemplo. E se os alunos não veem no professor o exemplo, o ensino se destrói, o ensino é gavetado, cria-se um ressentimento, porque é um grande hipócrita, está falando, mas não está vivendo, exige de nós, mas isso não é prática, não é constante na sua vida. Então eu não quero nem dar ouvidos à voz desse professor. Jesus, ele impactou as pessoas, porque elas podiam ver nele coerência. E o próprio Pedro, quando fala sobre Cristo, olha, ele era um homem realmente que, quando passava pelo traje, ele não revidava. Quando ele era maltratado, ele realmente não fazia ameaças. E nós vemos também sobre o perdão. Jesus ensina para os seus discípulos, se vocês não perdoar, vocês não vão ser perdoados, enfim. E deve se perdoar 70 vezes 7, perdoar sempre. Muito bem. Foi o que Jesus ensinou, é um ensinamento cristão. Jesus ensina que nós devemos tirar esse peso em nosso coração. Aí quando nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, veja só esse exemplo. Jesus está sendo crucificado, ele está sendo agredido fisicamente, verbalmente, as pessoas estão zombando dele. Nós temos aqueles soldados que agrediram fisicamente e aí estão batendo em Jesus, estão cuspindo nele. As palavras de Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 34 diz: contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus disse para os seus discípulos, vocês devem perdoar 70 vezes 7. E os discípulos viram que esse mestre, que ensinou que devemos perdoar sempre, ele, quando foi agredido, quando ele foi humilhado, ele concede perdão aos seus agressores. Isso é prática, isso é coerência, isso é um ensinamento que pode ser visto na vida do educador. Então, se nós queremos ser bons educadores, precisamos ser coerentes, precisamos andar de maneira que a nossa mensagem seja a nossa vida e que a nossa vida seja a mensagem. Jesus ensina aos seus discípulos, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achai. Orem. Jesus sempre falou sobre oração. Agora nós vemos lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, os seus discípulos, eles viram em Jesus uma vida de oração. E aí quando os discípulos viram em Jesus uma vida de oração, o que é que acontece? Senhor, nos ensina a orar, como João também ensinou os seus discípulos a orar. Por quê? Porque eles viram Jesus com uma vida de oração. E essa vida de oração de Cristo era tão impactante que eles disseram, nós queremos também aprender a orar. Ensina-nos, porque nós temos visto em Tu, no Senhor. Então, irmãos, o nosso ensino deve ser coerentes com a nossa própria vida. E não como os religiosos, fariseus, que Jesus disse, hipócritas. A vida de vocês não condizem com aquilo que vocês estão ensinando. A sua vida realmente não é um perfeito exemplo. E outra coisa que nós podemos observar, estamos quase terminando, Jesus também é um mestre agregador. O que é agregar? É juntar, é estar junto. E nesse ajuntamento de Jesus com pessoas, ele não desprezava ninguém. Jesus jamais fez acepção de pessoas. Não importava se ele estava jantando ou em casa de pessoas da elite, religiosos e pessoas aclamadas socialmente, ou ele está lá no monte com pessoas comendo pão e peixe. Não interessava. O que interessava é estar próximo às pessoas. E nós temos aí Jesus junto com as crianças. As crianças naquela época não eram consideradas como pessoas normais, eram criadas no meio da rua, bagunçando, porque eram crianças. E até os discípulos disseram, olha Senhor, manda essas crianças para lá que está prejudicando, está gritando, está perturbando. E nós temos aí em Marcos capítulo 10, Jesus dizendo, deixa aí vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e não impeçais, venha para cá.
E nesse momento, lá em Marcos capítulo 10, diz que Jesus ficou irado, indignado, furioso. Por quê? Porque estão tentando tirar as crianças de perto dele. Não faça isso. Não quero que isso aconteça. Então Jesus, ele é agregador. Ele quer crianças perto dele. Nós vemos aí Jesus também, nesse texto, aqui um leproso, Jesus também tocando. Interessante que naquela época tocar um leproso era algo terrível. Você vai se contaminar. Não me importa. O que importa é que eu esteja junto. Eu não separo, eu não excluo. A filosofia educacional de Jesus era uma educação inclusiva. Eu posso chegar junto de vocês. E nós temos uma sociedade de muitas pessoas que vivem nas páreas da sociedade, desprezadas socialmente. O que é que a igreja deve fazer? Se aproximar dela. Porque o pai é bandido, então eu não vou visitar, porque se eu for e tal, aquela coisa toda, a mãe é prostituta, é homossexual e etc. Não podemos excluir. São pessoas que precisam ser tocadas pela palavra de Deus. Então, como educador excelente, aprendendo com o mestre, sermos o que? Agregadores, estar próximos dessas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam desprezadas socialmente, como o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, era rico, ele era desonesto, ele era uma pessoa que pegava dos outros para enriquecer. Se Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, ele foi criticado por isso, mas não se importa com isso. Porque nós vemos que no final de Lucas capítulo 19, Zaqueu se converteu e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque Jesus não se importava com a sua história, o seu histórico, se a pessoa estava suja, se a pessoa estava fedida, se a pessoa tinha poder aquisitivo, se é uma pessoa pobre, se é uma pessoa desprezível, se é uma pessoa já foi ignorada socialmente. Não importa o seu passado. O que importa é que eu estou aqui e eu posso ajudá-lo, e eu posso também ser uma bênção na sua vida. Jesus como mestre agregador, um mestre que está sempre pronto a ajudar o outro. Não importa se seja homem, mulher, criança, publicano, não me importa se é viúva, se é mulher imoral, se é samaritano, se é criança, não importa. O que importa é que eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Por isso que ele diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho às pessoas mais bonitinhas, perfumadas, cheirosas e arrumadas. Porque os sujos, imundos, você nem prega porque não presta. Pelo contrário, Jesus disse: todos devem conhecer. E essa é a nossa responsabilidade como educadores. Jesus também como mestre por excelência. Nós vamos ver aí a questão do seu ambiente de ensino. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava também no barco, Jesus ensinava também as pessoas nas montanhas, Jesus ensinava as pessoas também junto ao poço, Jesus ensinava as pessoas também na sua casa. Nós temos aí o exemplo de Nicodemo, chegou até ele. Jesus ensinava também à beira do mar, ele passa ali pelo mar, Pedro e João: venham após mim, eu farei vocês pescadores de homens. Aqueles homens ficaram impactados com essa mensagem, decidiram jogar tudo, abandonar todo o seu projeto de vida para seguir a Jesus. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é o ambiente de ensino. Jesus não estava limitado às quatro paredes, e é isso que nós precisamos lembrar. Eu aqui, numa sala de aula, nós temos a projeção, nós temos o quadro, nós temos os giz, nós temos cadeiras, nós temos aluno. É aqui que se dá o ensino. Muito bem. E quando eu saio, eu deixo de ser professor? Quando eu saio, realmente eu não tenho mais nenhum contato com aqueles meus alunos? Não, irmãos. Em qualquer lugar. Ou seja, em qualquer lugar é oportunidade para poder transmitir o conhecimento da palavra de Deus. Essa comunhão, esse agregamento, esse estar na rua: olá, tudo bem? Um abraço, como é que tá? Faz tempo que eu não te vejo. Isso realmente produz ensinamento também. Não vamos ser professores apenas dentro de sala de aula. Jesus nos mostra que o ambiente de ensino não é apenas na sinagoga, naquelas quatro paredes, mas em qualquer lugar. Ele estava sempre pronto a ensinar, até mesmo andando pelo caminho com aqueles homens na estrada de Emaús, como também naquele barco,
com aquela grande tempestade, ele aproveitou a oportunidade para trazer lições para aqueles seus discípulos, disse: olha, homens de pequena fé. Então nós vemos que em qualquer lugar era a escola de Jesus. Temos esse pensamento? Temos construído a ideia de que os meus alunos não são alunos apenas aqui, nesse ambiente, nessas quatro paredes. Quando eu saio desse ambiente de quatro paredes, eles ainda são meus alunos, eu me importo com eles, eu ajudo eles também, eu posso visitar a sua casa, pode ser também um ambiente de ensino, na rua também, em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar, Jesus considerava o ambiente de escola. Por quê? Porque ele era um grande educador, um grande mestre por excelência. Então Jesus considerava, né, as situações comuns, usando as parábolas, às vezes repetindo os mesmos ensinamentos, fazendo comparação, pegando situações do cotidiano para aplicar para os seus alunos também, usando preleções, usando ilustrações. Ou seja, Jesus usava vários mecanismos para fazer esclarecer o que realmente eles precisam saber e conhecer. Então Jesus, ele era um mestre, e é um mestre excelente, que deve ser reconhecido e imitado, porque o ambiente de ensino não se dava apenas nas quatro paredes. E para concluir, vamos falar sobre os alunos de Jesus. Quem foram os alunos de Jesus? Jesus foi um mestre excelente, porque ele teve alunos excelentes? Não. Interessante que os alunos de Jesus, podemos dizer que eram homens imaturos, impulsivos, medrosos, tempestivos. Nós podemos dizer que os alunos de Jesus eram homens ignorantes, iletrados, preconceituosos, instáveis, rebeldes. Lembra do caso que Jesus queria entrar na cidade de Samaria, e ele pediu aos discípulos: vai lá e prepara uma pousada para nós. Os samaritanos não queriam que Jesus entrasse. Sabe o que aconteceu? Os discípulos ficaram com tanto ódio: Senhor, manda fogo do céu. João, o trovão, né? Manda fogo do céu e consome esse samaritano, porque não quer receber. Calma, eu não vim para exterminar o homem, eu vim para salvá-los, né? Então veja que havia grande raiva, ressentimento, aquele espírito nacionalista. Então, não eram os homens melhores do mundo. Jesus não escolheu as melhores pessoas para serem seus discípulos. Eram homens medrosos, ignorantes, preconceituosos, rebeldes, imaturos, impulsivos, iletrados, oportunistas, pescadores, arrogantes. Ou seja, pessoas que não tinham uma boa formação. Agora, o que acontece com esses homens? Depois de 3 anos, trabalhando, ensinando, dia e noite, noite e dia, acompanhando Jesus, o mestre, não apenas na sinagoga, mas em todos os lugares, no barco, nas montanhas, escutando o ensinamento de Jesus. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, eles abandonaram o mestre, traíram o mestre. Jesus já sabia disso. E ele disse: olha, hoje à noite vocês todos vão me trair. Não, mestre, jamais. Por ti daremos a própria vida. Aí Jesus disse: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. E aí os discípulos ficaram frustrados, fugiram. Jesus foi crucificado, Jesus foi abandonado, foi traído, morreu, ressuscitou. E ao 3º dia provocou uma mudança espetacular, incrível na vida dos seus alunos, seus discípulos. E aí Jesus se apresenta aos seus discípulos e eles percebem que todo o ensinamento de Jesus, e ele já havia preparado: eu vou ressuscitar. E aí diz: olha, vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Jesus sai, é levado ao céu, e os discípulos ficaram de braços cruzados. Os apóstolos: não, vou ficar calado. Pelo contrário, nós temos informações no livro de Atos, a partir do capítulo 2, uma explosão da mensagem de salvação lá na cidade de Jerusalém. Muitas pessoas se convertendo ao Senhor Jesus pela mensagem que Pedro está pregando. Quase 3 mil almas de pessoas se convertendo a Jesus Cristo. Ou seja, a igreja cresce. Por quê? Porque eles agora não são mais medrosos. Esses homens não mais são tímidos. Esses homens não são mais rebeldes, ignorantes, preconceituosos, oportunistas, arrogantes. Pelo contrário, sua personalidade, o seu ser foi lapidado por Jesus. Jesus percebia
que poderia haver grandes mudanças. Então, quando Jesus escolhe esses homens que não prestam, que são pessoas problemáticas, difíceis de lidar, mas ele entende que com o conhecimento da palavra de Deus, o envolver do Espírito Santo do Senhor na vida dessas pessoas, poderia haver grandes mudanças. E esses homens se tornaram grandes homens de Deus, que deram a sua própria vida por Jesus Cristo. Uns foram decapitados, foram torturados duramente, foram aprisionados, enfim, mas não negaram a sua fé. Por quê? Porque eles abraçaram a fé cristã com todo o seu coração. O processo de ensino é exatamente isso. Nós precisamos confiar de que não estamos passando tempo, não estamos perdendo tempo em estar ensinando a palavra de Deus para os nossos alunos. Haverá o tempo que podemos ver grandes mudanças na vida dos nossos alunos. E precisamos ter essa perspectiva, precisamos ter esse otimismo, precisamos ter esse sonho de que Deus pode mudar o coração dos meus alunos. É problemático, é difícil, é arrogante, é danado, é medonho, é isso e aquilo outro, não importa. Deus pode mudar. E se nós não tivermos essa esperança, para que vamos ensinar? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus, ele é um mestre excelente, porque ele não viu o presente dos seus discípulos, mas ele viu o futuro. Serão homens tremendos, usados em minha mão. E ele investiu, ele treinou, e ele passou anos da sua vida, 3 anos, para lapidar esses homens. Então esses homens que eram um fracasso, se tornaram homens destemidos, homens de Deus, usados nas mãos de Deus para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, vale a pena servir ao Senhor na área de ensino. Vale a pena dedicar tempo a estudar as Escrituras. Vale a pena orar mais. Vale a pena realmente se envolver com pessoas. Vale a pena trazer o conhecimento, porque Deus pode transformar a vida dessas pessoas. E concluindo, nós podemos observar exatamente que Jesus diz: aprendei de mim. Aprendei de mim, por quê? Porque nós vemos a participação da família, nós vemos o seu conhecimento nas Escrituras, o seu conhecimento do homem, a sua devoção, a sua acessibilidade, a sua sensibilidade, a sua sabedoria, a sua coerência. Ele era um homem agregador. O ambiente de estudo, de ensino, era qualquer lugar. E ele olhava para os seus alunos com olhos de amor e sabendo que esses alunos podem melhorar de uma maneira ímpar. Aprendei de mim e sigamos os seus passos, e assim possamos ser professores melhores, para a glória do nosso Deus. E nós um dia iremos ver, né, essas mudanças Deus fazendo na vida dos nossos alunos. Agora comecemos em nós, sendo realmente professores lapidados pelo Senhor. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu durante esse momento, pela tarde e hoje à noite também, refletir quão nobre é o serviço, o ministério de ensino na Tua igreja, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem escolhido, selecionado pessoas para trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, para poder treinar, ajudá-los nas suas dificuldades, nas suas limitações. E entendemos, ó Deus, que estamos muito aquém do que poderíamos ser. E pedimos a Tua ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos mais dedicados, mais fiéis a Ti. Que possamos dedicar mais tempo realmente em oração, mais tempo de estudo da Tua palavra. Nos dá sabedoria. E que aquilo que vamos, ó Deus, e estamos ensinando para os nossos alunos seja a nossa vida, que eles possam ver em nós realmente a coerência e que possamos nos envolver com os nossos alunos das suas dificuldades, nas suas necessidades, e que o Senhor possa nos usar como bênção na vida de outras pessoas também. E que esse momento, ó Pai, seja de grande proveito, que esses conteúdos falados
possam ser guardados e reproduzidos em nossas vidas, em nossos ministérios, para a glória e honra do Senhor. Agradecemos e pedimos todas estas coisas, no nome santo de Jesus. Amém.